Amados e amadas de Deus, com alegria nos encontramos aqui no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 6 de fevereiro, hoje é domingo, dia do Senhor, domingo é dia de ir à missa, né? Então vá à missa na sua comunidade. Ao mesmo tempo, se você não puder ficar impossibilitado de ir, né, você pode acompanhar a nossa missa, que é transmitida também por este canal do Hospital de Amor. A nossa missa acontece às 17h30. Então vamos meditar, estudar a Palavra de Deus no dia de hoje, conhecer, né, um pouquinho mais desse Deus que cuida de nós e que nós amamos, né? Então eu preciso conhecer para poder amar mais. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E nos diz: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, começando a nossa reflexão pela primeira leitura, a primeira leitura do profeta Isaías vem apresentar a vocação de Isaías, um Deus que precisava de alguém para uma missão. E como se Deus, perguntasse, mas quem que eu vou enviar? Quem que eu posso enviar? Quem que irá por nós? E ali tem um momento onde ele fala: aqui estou, envia-me. É muito interessante porque a nossa missão, ela necessita muito da nossa disposição. Eu preciso estar disposto. Deus sempre precisa de nós. Deus sempre tem algo, que nós possamos fazer ali em prol da evangelização, do cuidado do próximo, do ensinamento das coisas do Pai. Então eu preciso estar disposto. Eu não vou falar: Senhor, eu não sei se sou capaz, Senhor, não sei se eu dou conta. Aqui estou. Nossa Senhora também nos ensinou isso. Faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Então a palavra de hoje vem chamar a atenção para isso. Não uma busca de Deus onde eu só vou querer que Ele faça por mim, mas também um encontro com Deus, onde eu farei por Ele, onde eu me coloco à disposição dEle. Quando nós pegamos a segunda leitura de hoje, também muito bela, São Paulo contando, todo o resumo como que eu posso dizer, do querigma cristão. No que se baseia a nossa fé? Nossa fé, ela se baseia na ressurreição
de Cristo. Um Cristo que foi enviado ao mundo, um Deus que se encarnou. E é interessante porque São Paulo ele vai até mesmo apresentar, olha, ele escolheu os discípulos, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas, né? Primeiro ele apareceu para Cefas, depois aos 12, depois para mais 500 irmãos. E ele vai dizer, depois apareceu a Tiago, apareceu os apóstolos todos juntos, né? Por último apareceu também a mim como um abortivo. E ele não era discípulo. E ele vai dizer, na verdade eu sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Né? De perseguidor, ele se transforma em propagador das coisas de Deus. E é interessante porque a gente vê muita gente assim, pessoas que durante uma vida tiveram ali uma antipatia pelas coisas da igreja e de Deus, até mesmo perseguia. E aí, quando ela faz o encontro pessoal com Deus, ela começa a ser um propagador, porque ela vai entender verdadeiramente o que é a igreja. Ela vai entender verdadeiramente o que é Deus. Infelizmente, muitas pessoas falam da igreja sem ter feito nunca a experiência, né, da vida em comunidade, sem ter feito nunca a experiência do amor de Deus na comunidade. Então, a segunda leitura é uma leitura que vem falar, olha, Jesus apareceu para mim como um abortivo, eu estava no pecado, eu estava perdido, né? Ele ali me deu a graça porque eu fiquei cego, mas depois eu voltei a enxergar. E aí o que eu fiz? Fiquei pedindo bênção e graças? Não, eu me coloquei a serviço. Novamente, a palavra mostra esse se colocar a serviço, esse apresentar Deus para as pessoas. Né? Eu falo que eu amo muito a minha missão porque eu me vejo assim. Eu preciso apresentar quem é esse Deus. A minha missão é essa, falar de Deus, apresentar o quão bom é ter Deus na nossa vida. Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos equilibra, um Deus que, através da fé, pacifica o nosso coração. Quantas coisas boas nós recebemos de Deus, mas eu preciso fazer a experiência. E aí é tão interessante porque a gente vai para o Evangelho, e no Evangelho, que também é muito belo, Jesus estava na margem do lago, a multidão apertava para querer ouvir a palavra de Deus. E eu preciso fazer parte dessa multidão que quer ouvir a palavra de Deus, que está ansioso para ouvir algo novo de Deus. E todos os dias Deus está ali falando algo novo no nosso coração. Olha, você precisa mais disso, você precisa mais daquilo. E ali então, o que Jesus fez? Viu 2 barcas paradas no margem do lago e subiu numa das barcas. E a barca era de Simão. Depois pediu que se afastasse um pouco da margem e sentou-se e começou a ensinar as multidões da barca. E a multidão ali toda querendo ouvir, né? Terminou esse momento, é como se Jesus enxergasse a tristeza de um dia de trabalho que foi infrutífero. Jesus percebeu que a barca estava vazia. Jesus percebeu que eles não tinham peixes. E é tão interessante, porque Jesus ele sabe também das dificuldades que nós passamos na vida. Só que aí ele vem e sobe no barquinho da nossa vida. E o que ele fala para Simão? Afasta-se e jogue as redes, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Talvez Simão poderia ter sido arrogante e falar, olha, o senhor entende aí de multidão, eu entendo de peixe, não tem peixe hoje. E muitas vezes a gente é arrogante com Deus. Deus está mandando a gente para um caminho, a gente quer ir para outro.
Deus está indicando uma rota, a gente ainda está lá insistindo que a gente sabe qual é a rota. Aceite a indicação de Deus. Aceite e permita que Deus mude o caminho da tua vida e da tua história. Simão, ele estava triste, não havia pescado nada, poderia falar, estou cansado, o Senhor entrou na minha barca, me atrapalhou, falou bonitinho, mas agora eu preciso ir. Não, mas ele disse, em atenção à tua palavra, né? Eu lançarei as redes. E quando ele lançou as redes, ele pegou tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam e precisaram chamar os companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Naquele momento, Simão entendeu que Jesus não era somente um pregador, mas ele percebeu a divindade de Jesus. E diante desta percepção, ele se assusta e fala para Jesus, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador, né? Pois o medo apoderara sobre ele. E eu lembro de uma situação onde eu atendi um caso de um homem que estava assim, correndo um risco de vida muito grande pelo tratamento de câncer. E ele foi na capela e ele pediu a graça, mesmo não se achando digno de recebê-la, e ele recebeu. E ele foi se confessar aos prantos, porque ele não era merecedor daquela graça. E eu falava, meu irmão, Deus te concedeu, então você é merecedor, faça bom uso dessa graça. E aí então naquele momento, o que Jesus vai falar para Simão? Olha, Simão, acalma teu coração, né? A partir de agora você vai se tornar pescador de homens. Ali acontece um convite, onde ele não vai mais ficar nessa missão de pescar peixes, mas ele vai se colocar a serviço desse Deus. Novamente, missão, né? E é tão interessante porque eu recebo a graça para poder ali me colocar a serviço. E aí eles levam tudo para a margem, mas eles deixam tudo para seguir Jesus. O que eu preciso deixar para seguir Jesus? Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus e não querem deixar nada para trás. Não tem como. A nossa vida também exige sacrifícios, mas eu faço um sacrifício por algo muito maior, por algo muito melhor. E aquilo que eu deixo para trás, eu não fico com o vazio, mas eu sou preenchido com algo maior e melhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você na sua vida possa ter pescas abundantes, mas que não seja somente para se fartar, mas para também, como Simão, passar a segui-lo e a servi-lo. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.